Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. Hoje eu vim falar pra vocês sobre 3 filmes nacionais que eu assisti nas últimas semanas e que na data de publicação desse episódio estão nos cinemas de algumas cidades, principalmente capitais, porque eles têm uma distribuição mais limitada. Esses 3 filmes eu tive o privilégio de assistir em cabines de imprensa, e se não fosse assim, eu não ia conseguir ver eles porque eles não chegaram na minha cidade, né? Essa parte de distribuição de filmes é um assunto complexo demais para resumir em poucas frases, mas em resumo a culpa é do capitalismo. Mas fiquem ligados em festivais locais, em exibições no Sesc da cidade de vocês, ou até às vezes algumas iniciativas de festivais online, que esses filmes podem chegar através desses meios. E também, assim que chegar em algum streaming, eu vou compartilhar no nosso Instagram, que é o @filme.da.semana, segue a gente lá. Eu dei uma grande introdução, já me desculpando por antecedência, caso esses filmes não estejam com fácil acesso para vocês, mas eu também quero plantar a semente da curiosidade para que esses filmes acabem entrando no radar de vocês. Eles têm alguma popularidade no meio cinéfilo agora, mas eu quero que eles quebrem essa bolha, que eles sejam mais conhecidos. Porque a gente está tendo uma safra bem interessante de lançamentos nacionais, apesar de todo o desmonte cultural que anda rolando no país nos últimos anos, né? Uma última coisa antes de começar a falar dos filmes, de fato, eu queria agradecer a Cine Assessoria, que é a ponte entre imprensas e distribuidoras, que permite essas cabines virtuais existirem. Sem esse recurso, eu e muitos outros criadores de conteúdo que não estão nas capitais, nas cidades principais, não conseguiriam ter acesso a esse conteúdo para fazer essa cobertura. Sem mais enrolação, vamos para os filmes. Começando por A Mãe, do diretor Cristiano Burlan. O filme é um drama, ele tem um caráter quase documental e vai acompanhar a Maria, que é interpretada pela excelente Marcélia Cartacho, que é uma imigrante nordestina vivendo na cidade de São Paulo já há certo tempo. Ela mora na periferia com o seu filho adolescente e trabalha como comerciante ambulante no centro da cidade. O filho dela é um jovem, como qualquer outro, não gosta muito de ir pra escola, escreve uns raps e sonha em viver da sua arte, usar ela para colocar a sua comunidade em evidência. Um dia o rapaz some, sem deixar rastros, e a Maria parte numa busca por ele, encontrando todo tipo de obstáculo. O pessoal da própria comunidade fala para ela deixar de lado, para não trazer polícia para o bairro. Aí o pessoal da escola do filho dela chama atenção por ela não estar acompanhando o rendimento do menino, sendo que ela tá ocupada trabalhando para que os dois tenham o que comer. E a polícia, em todas as suas instâncias que ela procura, não ajuda. Também com o pensamento de que é normal um adolescente sumir, já já ele volta e isso vai se resolver. Mas ela sabe que não é assim, porque esse não é o comportamento dele. Ele não sumiria sem avisar ela. E é bem triste, assim, acompanhar a jornada dela e saber que tantas mães acabam passando por isso, porque no final a gente acaba descobrindo o que acontece com o rapaz, né? Ele é vítima da violência do Estado, da violência policial, meio que de graça, assim, né? A gente vê bastante o lado deles. E ele não é uma obra baseada em fatos reais, esse filme em específico, mas ele reflete a realidade de muitos brasileiros marginalizados que são vítimas de violência das instituições que deveriam protegê-los. E mais triste ainda é conhecer a história do diretor, que passou por algo bem parecido com a morte do irmão dele, além de outras tragédias na família que acabaram virando documentários assinados por ele. Vale a pena dar aí uma pesquisada na obra do Cristiano Burlan. O cinema, ele tem a função de entretenimento, sim, mas também serve para outras coisas, né? A arte é algo que deve ser usado para causar sentimentos, sejam eles negativos ou positivos, e despertar o senso crítico, além de denunciar, criticar, expor diferentes vivências. E por isso que eu gosto de indicar um pouquinho de tudo por aqui, né? Assim como esse filme, ele não é um filme fácil. Ele é um filme curto, mas ele é um filme bastante indigesto, assim, porque tem essa... Eu não vou dar spoiler, mas ele não tem uma coisa no final que vai fazer as coisas valer a pena, porque a realidade não é assim, né?
A Mãe está sendo distribuído pela Cup Filmes e já passou por vários dos principais festivais de cinema do país, sempre arrecadando vários prêmios no caminho. O segundo filme de hoje é o grande vencedor do Festival do Rio, Paloma, dirigido pelo Marcelo Gomes. A Paloma, do título, é uma mulher trans que vive no sertão de Pernambuco com seu companheiro Zé e a sua filha, numa vida pacata, relativamente tranquila, sem chamar muita atenção. Porque, né, cidade pequena, interior, é complicado, né? Todo mundo gosta de cuidar da vida um do outro, ninguém tem vergonha de expor seus preconceitos em voz alta e assim vai, né? A Paloma, ela é bastante religiosa e um dia ela resolve que ela quer se casar. Ela quer fazer a cerimônia toda, se vestir de branco, receber a bênção, fazer a festinha, tudo que ela tem direito. O problema é que todo mundo meio que não se vira contra ela, mas começam a surgir muitos obstáculos. O padre, que ela sempre conversou, fica... não dá, não pode. O companheiro dela também fica... Ai, por que você quer casar? A gente tá bem, não vamos casar não. Assim, sabe? Fica esse negocinho, mas ela não desiste. Ela chega até a escrever uma carta pro Papa, num dos momentos mais emocionantes no filme, pedindo a permissão para esse casamento. E assim, se quem viu esse filme e não se emocionou nessa cena, não tem coração. A Kika Sena interpreta a protagonista, ela também é uma atriz trans, tá incrível, ganhou vários prêmios pelo papel, todos merecidíssimos, e ela é a grande alma do filme. Tem uma coisa que acontece lá na metade dele, eu não sei se eu gostei muito dessa mudança de tom, que tem principalmente na parte final, tipo... Ele começa leve, mas tem bastante cena cotidiana pra gente conhecer melhor a protagonista, e por mais que ela encontre obstáculos, é algo que ela vai tentar vencer, ela tem esperança, tem um ar meio de contos de fadas. Mas aí na metade final as coisas elas ficam um pouquinho mais pé no chão. A gente é lembrado que o Brasil é um país incrivelmente hostil, com pessoas trans e com qualquer um que ouse respeito, sendo diferente do que é considerado, entre muitas aspas, normal, né? Eu não sei que impressão que eu vou passar pra vocês, mas o finzinho do filme tem um pouquinho de esperança, mas ele tem esse seu momento, assim, pé no chão, em realidade, que eu não tava esperando. E, assim, eu acho que é importante mostrar essas coisas, eu acho que é importante mostrar essa visão de mundo e mostrar que as coisas não são perfeitas, aliás, estou muito longe disso, mas eu também tô cansada de ver LGBTQIA+, sofrendo, eu queria tanto um filme levinho e bonitinho e fofo, e se é um pouco em alguma parte, né, mas independente de tudo isso, é um filme muito bom, né, como já falei, é muito bom a gente assistir filmes com vivências diferentes das nossas. Paloma está sendo distribuída pela Pandora Filmes. Para finalizar o episódio de hoje, eu vou trazer uma dica bem especial para ficar no radar de vocês, que eu acho que é um filme que talvez tenha acesso mais fácil no futuro. Todos os filmes daqui são bons, eu recomendo, mas eu acho que esse último, ele é um pouco mais fácil, ele é menos contemplativo. Ele é contemplativo também, mas ele tem um quê de suspense que talvez atraia mais o grande público. Eu tô falando de Carvão, da diretora Karolina Markovsky. Nossa, gente, eu achava que no episódio de diretores brasileiros ia ter uns nomes mais fáceis, mas enfim. Desculpa, Carolina, se eu falei esse nome errado. Nesse filme, a gente vai acompanhar uma família composta da mãe, o pai, o filho criança e o avô materno que tá doente e vive na cama. Eles moram numa comunidade pequena e humilde no interior de São Paulo, quando surge uma proposta praticamente irrecusável para eles abrigarem um desconhecido por algum tempo na casa deles. Isso vai ser em troca de um dinheiro que vai trazer uma segurança financeira que eles não têm hoje e que eles estão precisando. E para que isso seja feito, alguns arranjos precisam ser arranjados. Gente, essa sinopse é tudo que eu recomendo saber, porque é daqueles filmes que tem desdobramentos absurdos que é bom ir no escuro, é gostoso ver ele acontecendo sem você saber o que esperar, porque tem muita coisa que é inesperado. Mas eu adianto que é um excelente filme e ele lida muito com um tópico que eu gosto muito de ver em filme, que é a hipocrisia humana. Quando a gente fala em família tradicional brasileira, que vive uma vida de aparências, fazendo esforços para que segredos não venham à tona, geralmente a gente pensa em uma turma classe média alta,
que tem medo de perder status social por causa de alguma coisa que aquele núcleo que eles estão inseridos considerem próprio. Mas aqui o filme ele foca em personagens que talvez reflitam mais o país como ele é de verdade. A família do filme vive numa comunidade religiosa pobre e mesmo assim eles posam como se tivesse tudo bem. Desesperados para não virarem o assunto do lugar, para não virarem a fofoca da semana, indo na missa todo domingo e fazendo tudo o que é esperado deles. E no filme a gente vê quem eles realmente são, o que eles realmente conseguem fazer, o que eles podem fazer, o que eles estão dispostos a fazer, além de sugestões de que outros personagens que a gente não vê direito também possam ter inclinações semelhantes. O filme também tem várias piadas visuais muito boas, assim, a direção dele é excelente, tem vários enquadramentos muito curiosos, assim, com piadas visuais mesmo, de um personagem falando atrocidades, enquanto que no canto da tela tem um pedaço da sala com um altar e uma vela acesa. Sim, é um exemplo, mas é meio que essa vibe, assim. Nada muito diferente da realidade, não é mesmo? Carvão está sendo distribuído pela Pandora Filmes. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje, né, com essas diquinhas. Eu acho bem legal prestar atenção nas produções nacionais que estão sendo feitas, né, apesar de todo o desmonte que rolou com incentivos culturais e essas coisas, né. Não vou ficar entrando muito em detalhes porque isso rende um episódio à parte. Mas é interessante também notar que, além, é claro, da esperança de dias melhores, que muitos dos streamings, para chegarem aqui no Brasil, eles precisaram se adequar às leis, né? E a gente tem uma lei de, não é exatamente cota, mas os streamings, para ter operação aqui no Brasil, eles precisam ter uma porcentagem de produções nacionais. E muitos deles acabaram indo correr atrás do prejuízo para, né, ter a porcentagem. E com isso acabaram investindo, assim. Claro que saíram coisas de qualidades mistas, mas saíram produções nacionais, tá gerando emprego e tá tendo obras sendo feitas aqui no Brasil. E esses 3 filmes que eu falei aqui hoje, eles são produções independentes, são filmes com orçamentos minúsculos, e é incrível o que dá pra fazer com isso, sabe? Então eu acho muito interessante divulgar esses filmes e assistir no cinema se tiver a oportunidade, principalmente no primeiro fim de semana de estreia deles, né? Eu sei que tá difícil no cinema, eu mesmo tô indo muito pouco, eu não vi esses filmes no cinema porque eles não chegaram na minha cidade, mas se vocês tiverem a oportunidade, vão, sabe? Porque isso ajuda bastante. Medir o quão bem estão performando, né? É uma palavra, é um chavão da vez. Mas é importante ter esse sucesso popular, né? Que nem eu falei, a distribuição ela é regida pelo capitalismo e é uma coisa que precisa dar lucro. Por isso que acaba não vindo filmes com menos dinheiro para distribuição, acabam não vindo para cidades menores, para núcleos menores, porque a demanda por cinema de arte é bem menor aqui do que em outras capitais. Na real, a demanda por cinema em si tá bem... Enfim, não vou entrar nesse tópico aqui, senão eu vou ficar triste. Mas esse foi o episódio de hoje. Sigam a gente nas redes. No Instagram a gente é o @filme.da.semana. E a gente tem um e-mail para contato, que é o podcastfilmedasemana@gmail.com, que também é uma chave Pix, caso queiram contribuir com o nosso trabalho, caso queiram me pagar um ingresso de cinema. Ficarei muito grata. Tá tipo R$11 aqui no dia que todo mundo paga meia. A única coisa é que no dia que todo mundo paga meia, eu tô exausta, porque é tipo segunda-feira. Mas, enfim, até semana que vem. Tchau, tchau.